Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, trazer todas as notícias, todas as últimas informações para você, torcedor. E temos muitas novidades, porém, infelizmente, elas são negativas com relação aí a essa atual diretoria do Vasco da Gama, né? Ficamos, sem dúvidas nenhuma, muito chateados com o quarto rebaixamento, mas como eu estou falando em todos os meus vídeos e volto a repetir, precisamos mudar a chave. Ficamos tristes com tudo que aconteceu, mas agora o momento não é mais de tristeza. O momento é sim de bater de frente com a direção, o momento é sim de criticar de forma positiva, o momento é de cobrar, o momento é de querer novamente o Vasco para nós, torcedores. Volto a repetir, o Vasco não é deles, o Vasco é nosso. E no vídeo de hoje iremos falar sobre isso, vamos falar aí sobre a venda do Thales Magno, né? Essa direção aí planeja e deseja com urgência vender o Thales Magno para ganhar dinheiro. Falaremos também sobre uma nova nota divulgada pelo grupo agora Casaca com relação a Jorge Salgado. Eles disseram uma frase ali que realmente ilustra muito bem o que é essa nova gestão e você não pode perder aí o que diz nessa nota do grupo Casaca. Falaremos sobre Martim Benítez, se ele vai ou fica, uma situação também muito indefinida até o atual momento, e todas as últimas novidades com relação a outros jogadores que também irão sair e tudo que está rolando dentro do Vasco. Então, torcedor, se você quer saber de tudo que acontece com o meu, com o seu e com o nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, como eu tô fazendo aqui, não vou pedir like para você, torcedor, vou pedir comentário. Passamos por um momento de dificuldade, passamos por um momento de certa forma revolta com tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube, e esse é o momento que o torcedor vascaíno não pode se calar. E o Vasco precisa de você aí, torcedor, com toda a sua mensagem, com toda aí a sua revolta, com todo aí o seu motivo realmente que faz com que você não concorde com essa diretoria. E para isso, tem os comentários. Use esse espaço aqui de baixo para você comentar, para você falar, para você realmente ali desabafar tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube e para que essa diretoria atual veja que eles não têm o apoio de nós, torcedores vascaínos. Então, comente aqui, não vou pedir like, não vou pedir nada, só um comentário seu para que essa diretoria realmente possa ver que o torcedor não está do lado dela. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar aí já falando mal de Jorge Salgado e dessa atual gestão do Vasco da Gama. Na minha opinião, eles fizeram algo realmente que mostram que eles sim estão muito confusos, que eles não sabem muito bem o que fazer nesse momento, nesse atual momento, né, do Vasco da Gama. Jorge Salgado até agora não apareceu, até agora não deu uma entrevista coletiva, até agora não botou definitivamente as caras com relação a esse quarto rebaixamento do Vasco da Gama, não falou nada, nem ele, nem a sua atual gestão, o seu vice-presidente, né, o Carlos Roberto Osório, Alexandre Pássaro, ninguém. Todo mundo nesse momento resolveu ali ficar quieto, de certa forma se omitir a tudo o que está acontecendo, mas acredito que principalmente o presidente atual do Vasco, Jorge Salgado, não falar nada é algo que causa uma revolta muito grande no meio da torcida vascaína. Porém, né, hoje à tarde, o Vasco divulgou ali algumas fotos do Sub-20. Sub-20 que esse ano também, nessa temporada, aliás, teve um ano mágico, sendo campeão da Supercopa, da Copa do Brasil, do Carioca, se eu não me engano também da Taça Guanabara. Foram 4 ali títulos conquistados, um grande ano para esse elenco da base, né? Realmente grandes jogadores. E hoje, na parte da tarde, eles tiraram a foto com todas as taças conquistadas. Um grande feito, porém a gente vê ali na foto tá o Jorge Salgado e o seu vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, felizes demais com a foto, de sorriso de orelha a orelha, como se realmente eles tivessem conquistado um título, né, para o Vasco da Gama. Enquanto o Vasco está rebaixado no seu futebol profissional, grande fase aí da base, sem dúvidas nenhuma, mas acredito que o presidente do Vasco, depois de tudo que aconteceu, não aparecer e de certa forma ter a coragem e a audácia de aparecer para tirar foto com os campeões do Sub-20, é para mim, no mínimo, um desrespeito com o torcedor vascaíno, mas deixa aí a sua opinião. Fiquei muito triste, muito chateado e de certa forma, né, isso causa uma revolta aí no meio da torcida, essa atitude aí do nosso atual presidente Jorge Salgado. Mas vamos lá agora falar também com relação a jogadores, né? O Vasco, acredito que todos nós sabemos,
está passando por uma reformulação, a folha salarial vai diminuir, o teto salarial do clube vai diminuir por conta aí da queda da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e alguns nomes já começam a ser apontados, tanto para sair do clube para dar uma aliviada na folha salarial, quanto também para ser vendidos e acabar ali dando dinheiro e ajudando nos cofres do Vasco, que está quebrado, como o Jorge Salgado falou, e além disso não tem nenhum investidor, como o próprio Jorge Salgado também falou, para ajudar o Vasco nesse momento de dificuldade. E temos aí notícias que Thales Magno, um jogador que realmente apareceu muito bem no ano de 2019, porém no ano passado não jogou bola, sumiu, parece que esqueceu realmente de jogar futebol. A diretoria ali trata com urgência a venda do jogador. É um desejo aí antigo já dessa diretoria do Vasco da Gama. Antes mesmo de estar no Vasco, o Jorge Salgado falou que um dos principais projetos dele ao entrar no Vasco seria a venda do Thales Magno, que seria importante ali para aliviar financeiramente o Vasco. E ali, essa atual gestão não deixa e não quer deixar de vender o jogador. O planejamento atual é fazer com que o Thales Magno seja vendido antes mesmo do início da janela europeia, que se dá ali no meio desse ano, no meio de 2021, ou seja, antes de junho. O Vasco já não quer ter mais o Thales Magno no time. Ano passado, no meio do ano passado, o Thales Magno recebeu uma proposta de um time russo por 20 milhões de euros, algo que estava em torno na época de 128 a 120 milhões de reais, uma grande bolada que o próprio Alexandre Campelo não aceitou essa oferta, né? Porém aí, agora o Jorge Salgado trata com expectativas que o novo clube possa chegar e também fazer uma nova oferta pelo jogador. Sem dúvida nenhuma, uma oferta de um valor muito menor do que 120 milhões de reais, mas acredito que nesse momento atual do Vasco, com essa gestão, qualquer valor que chegar irá levar o Thales Magno. Mesmo não sendo um jogador que brilhou nessa última temporada, a qualquer momento pode voltar a deslanchar e de certa forma ajudar o Vasco nas quatro linhas, porém o desespero é tão grande que qualquer dinheiro que vier, qualquer oferta, o Thales Magno será provavelmente transferido para fora do Vasco da Gama. E deixe também a sua opinião com relação a isso. Se você acha que o Thales Magno tem que sair por qualquer dinheiro ou segura aí para que uma venda maior possa acontecer no futuro. Agora com relação a Martim Benítez, né? Martim Benítez, a gente já sabe desse imbróglio gigantesco que aconteceu lá no ano passado. O Benítez saiu, ficou. Essa enrolação também com relação ao jogador. E mesmo ele ficando, não trouxe resultado positivo nenhum ao nosso clube. Ficou de fora aí desse último jogo contra o Corinthians e diversos outros jogos importantes para o Vasco, né? Nesse Campeonato Brasileiro por conta de lesões. Ele atualmente está no valor de 20 milhões de reais para que o Vasco possa ter o jogador em definitivo, e o salário dele gira em torno aí de 272 mil reais, algo que vai totalmente além do valor, né, estipulado pela direção do Vasco para pagar mensalmente os jogadores. Ali a folha atual dessa direção giraria em torno de no máximo 80 a 150 mil reais, não pode passar disso, e aí a gente vê que o salário do Benítez é algo que vai muito além. Então, por conta disso, aí a diretoria já começa a trabalhar com alguns planos para tirar, negociar, fazer o que Martim Benítez, mesmo antes, né, o contrato dele com o Vasco vai até o meio do ano, fazer com que antes desse término do contrato, o Martim Benítez já possa retornar ali à Argentina. Tivemos notícias aí que o próprio empresário do jogador, Adrian Castellano, planeja aí conversar pessoalmente com a diretoria do Vasco. O Martim Benítez ainda deseja permanecer no clube, ele tem uma identificação muito grande com o Vasco, tem uma identificação muito grande com o Rio de Janeiro, com o torcedor vascaíno, e disse aí que apesar, ele reconhece o momento financeiro do Vasco atualmente, reconhece que muito possivelmente o Martim Benítez não vai permanecer no clube, mas também acredita que ali um meio termo, né, acredita que uma solução pode ser encontrada, e está, segundo ele, disposto a achar essa solução, porque realmente é o desejo do Martim Benítez permanecer do Vasco, e de certa forma também, apesar de ser um valor alto, é o desejo da direção fazer com que o Martim Benítez continue no Vasco nessa próxima temporada. Porém, além da saída, uma possível saída de Martim Benítez, outros três principais jogadores estão praticamente fora do Vasco nessa próxima temporada. O primeiro aí que puxa nessa lista para sair do Vasco e nunca mais voltar é Gustavo Torres, um jogador que veio aí, surgiu no Vasco da Gama, não jogou bola, sumiu, foi encontrado em farras, noitadas, não rendeu nada no Vasco, definitivamente veio para o Rio de Janeiro somente apenas para curtir baladas, noites e nada jogar dentro de campo. Muito provável seja o primeiro a puxar essa lista aí dos jogadores que irão sair, e atrás dele vem dois, Leonardo Gil e Neto Borges, jogadores que também não renderam nem um pouco do esperado, muito pelo contrário, decepcionaram muito o torcedor e a comissão técnica ao lado da direção vascaína, e podem sair até mesmo por ter salários ali considerados altos para essa próxima
temporada. Tivemos notícias, rapaziada, agora com relação à diretoria, né? Já vamos falar aí da nota feita pelo grupo vascaíno Casaca, porém tivemos notícias aí que a diretoria atual do Vasco, em nome do seu gestor de marketing, né, integrante ali, que atua na área de marketing do clube, que se chama, é um conselheiro Francisco Cronenberger. Tivemos notícias que através dele ali, né, ele se juntou com um grupo de torcedores vascaínos que se chama Vascaínos da Serra, né, Vasco Serra, um grupo lá de Petrópolis, e ali esses integrantes, né, dessa área de marketing do clube esteve junto com esse grupo para, de certa forma, pedir ajuda. Agora, né, o torcedor vascaíno está tendo que ajudar a gestão a comandar e a gerir o Vasco da Gama. Então, definitivamente, a que ponto o torcedor e o Vasco chegou? O torcedor agora tem que se mobilizar, tem que juntar forças para dar ideias ao clube para fazer projetos de marketing. E a frase foi a seguinte: a união da torcida é a única forma de fazer com que o Vasco retome a sua grandeza e reverta esse quadro. Ou seja, a gente vê que definitivamente essa gestão atual depende do torcedor e quer contar até mesmo dentro da sua própria gestão que o torcedor venha sair da arquibancada e começar a entrar dentro do clube para gerir o Vasco. A que ponto o Vasco chegou precisando e necessitando da ajuda da sua torcida, agora, né, de forma agora trabalhando definitivamente para fazer com que o Vasco possa alçar novos caminhos. Isso, na minha opinião, é mais que vergonhoso. É claro, o torcedor pode se ajudar, mas começar a meter a mão e trabalhar na área de marketing, de certa forma, do clube, já, na minha opinião, passa dos limites. E agora, para finalizar o vídeo, né, rapaziada, vamos falar da nota oficial divulgada pelo grupo Casaca, um grupo aí do Sérgio Frias. Sérgio Frias veio candidato à presidência do Vasco nesse ano passado, né? Junto ao lado desse grupo Casaca, um grupo que também tem ali o Eurico Miranda como uma das suas principais figuras. Realmente, o Eurico Miranda é uma figura muito contestada por alguns torcedores e muito aclamadas por outra parte da torcida vascaína. Acredito que é aquele grande sentimento de amor e ódio Eurico Miranda com o torcedor, né? Apesar de tudo, ele esteve no Vasco nos momentos mais importantes da história do nosso clube. Isso, de certa forma, é inegável. 97, 2000, 98, ele estava ali dentro do Vasco da Gama ao lado do Calçada. E para muitos até mesmo ele mandava mais que o Calçada no Vasco, apesar de ser somente o vice-presidente. E ele, né, está aí, ele apesar de ter morrido, né, ele está muito presente ainda nessa conjuntura política do grupo Casaca. E hoje à tarde, o grupo que agora provavelmente tem um dos seus donos ou uma das figuras personagens ali como sendo um dos principais ativos, o Sérgio Frias, divulgou a nota, criticando muito essa atual direção do Vasco, criticando o Júlio Brandt, criticando o Campelo, da mesma forma que ontem o grupo Identidade Vasco criticou essa atual gestão. Uma nota também muito importante de se ver, que abre muitos olhos do torcedor, e tá aqui aparecendo na descrição, se você quer dar uma olhada, o link tá aqui embaixo, não perca, vale muito a pena. Mas eu trouxe uma frase que definitivamente mostra e evidencia, né, o que é essa atual gestão do Vasco da Gama. Prometeram mundos e fundos ainda antes da posse, entregaram vento com relação a todas as promessas feitas por Jorge Salgado, principalmente com relação a investidores, e nós vemos que não tem nada disso. Prometeram gestão moderna, entregaram vários remanescentes da República das Bananeiras 1 e da República das Bananeiras 2, referentes ali ao ano de Roberto Dinamite, que passou de 2008 ou 2009 até 2013, e dessa última gestão de Alexandre Campelo. Prometeram competência, entregaram os financistas das pedaladas e o marketing gerido por um ignorante, confesso, relacionado ali ao Vitor Roma e ao Adriano Mendes, que já ali, mesmo sendo responsável pelo setor de marketing, já se assumiu não ter competência para isso. Prometeram interlocução externa, entregaram palhaço de palanque, fanfarrão da Lava Jato, prometeram credibilidade, entregaram outro estelionato eleitoral, prometeram comprometimento, entregaram fujões. Uma nota que realmente, de certa forma, infelizmente, evidencia o que se passa aí no Vasco nesse atual momento. Promessas, promessas e nada de ser cumpridas. E é isso, rapaziada. É esperar, torcer, mas temos que, de certa forma, botar a mão na massa e não aguardar que eles acabem com o nosso Vasco e bater de frente, com todo respeito, sempre, né, sem violência, como eu sempre falo. Nunca vou acreditar que violência é a melhor solução aqui no meu canal. Vocês não vão ouvir isso de mim, mas temos sim que criticar, reclamar, falar e expor os erros que acontecem dentro do Vasco da Gama. E se depender de mim, eu estarei aqui para isso.
Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo e que a nossa família cresça cada vez mais. Muito obrigado pelos 24 mil inscritos. Se não fosse por você e se não fosse principalmente por Deus, eu não estaria chegando nesse momento. Toda a honra, toda a glória é sempre dele, nunca minha. Mas obrigado aí por todo o apoio que vocês têm me dado ao longo dessa caminhada. Vamos que vamos, rapaziada. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Se inscreva, deixe seu like e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.